todo no mercado. Sério? Por quê? Porque a gente gosta. Tem o ano inteiro. E tem sem lactose, tem tudo. E pode comer qualquer um, nem é novidade. Tá certo. Bom, então vamos trabalhar? Então, boa noite para todo mundo. Agora começou a gravar, vamos começar a trabalhar. Hoje a gente continua na nossa tarefa. O que é a nossa tarefa? A gente está tentando estabelecer as definições básicas das estruturas clínicas, neurose, psicose, perversão e a quarta estrutura, considerando a possibilidade do autismo nesse lugar, de quarta estrutura. Nessa sequência das estruturas, então, só lembrando aonde que a gente parou, para entender aonde que a gente vai estar hoje, vou projetar aqui rapidinho aquele nosso quadro que vocês já conhecem, que está cheio de defeito, que não foi ainda devidamente revisado, enfim, uma hora dá tempo. Os outros conceitos eu estou terminando de revisar para colocar arrumadinho, revisadinhos que já passaram para trás. Esse aqui ainda vai demorar um pouquinho para revisar. Mas, vamos lá, no que ponto que a gente está? Pronto. A gente está vendo as quatro estruturas, neurose, psicose e perversão. Dentro da lógica das estruturas, a gente foi estudar os mecanismos fundadores, ou seja, recalque, fora-oclusão, desmentido e elisão. E a gente está agora na linha daquilo que retorna do mecanismo fundador. Então, qual é o retorno do recalcado? Né? O retorno do recalcado é, dentre as várias formações do inconsciente, o sintoma. A gente coloca o sintoma, mas está claro para vocês, porque a gente já estudou 2 encontros para trás, que o sintoma não é o único retorno do recalcado. O retorno do recalcado são as formações do inconsciente, correto? É que o sintoma é a mais importante delas, porque é a formação do inconsciente que dura a vida toda. Lembra que a gente falou sobre isso? O xiste dura alguns segundos, né? O sonho dura uma noite, o ato falho dura um acontecimento esporádico, o sintoma dura uma vida inteira. Então, a gente foi estudar agora, a gente está estudando as consequências dos mecanismos, ou seja, qual a consequência do recalque? O retorno do recalcado. Qual que é a consequência da fora-oclusão? Delírio e alucinação. Qual que é a consequência do desmentido? Fetiche. Então, o que a gente vai estudar agora é o fetiche como uma ideia daquilo que tem, da consequência daquilo que resulta o desmentido. Tudo bem? Lembrando, o mecanismo fundamental, e isso volta para mais encontros para trás ainda, são mecanismos diante do quê? Da castração, lembram? A gente estudou Édipo, a gente estudou castração e não foi à toa. A gente estudou porque os mecanismos fundamentais são mecanismos diante da castração. Então, diante da castração, recalque, diante da castração, a fora-oclusão, diante da castração, o desmentido, diante da castração, ou na verdade a elisão é até antes, mas são fundamentalmente respostas, sobretudo das 3, diante da castração. E agora, a consequência dessas respostas. Tudo bem até aí? Então, perceba que não é à toa que a gente foi estudando Édipo, castração, correto? E seguimos na sequência dos mecanismos fundadores, e agora o que retorna à consequência dos mecanismos fundadores. Então, vamos avançar para o fetiche propriamente dito. Em relação à questão do fetiche, eu vou fazer uma certa localização histórica. Eu mandei para vocês um artigo que eu publiquei junto com uma colega, a Sandra, sobre Lolita, que é um livro que recomendo demais, que todo mundo leia, né? Acho que a Ângela perguntou da tabelinha. O grupo está no grupo do WhatsApp, tem uma pastinha escrita, acho que alguém até colocou aí, escrita e-books, conceitos fundamentais, e esse material está lá dentro, tá? Ainda não está revisado, em breve estará, mas por enquanto é o que deu tempo. Então, vamos lá. O que a gente tem em relação a essa consequência do desmentido? Então, a gente estudou um pouco antes sobre o desmentido, e agora a gente vai falar sobre aquilo que retorna do desmentido. Então, veja, a gente falou, quando estudamos o desmentido, se vocês tiverem dúvida, volta lá no nosso encontro, o desmentido e o recalcado, eles são semelhantes e são diferentes.
Eles são semelhantes porque tanto desmentido, inclusive a gente falou também da semelhança entre a foroclusão e o recalque, e a diferença entre a foroclusão e o recalque, lembram? A gente está sempre comparando com o recalque. Então, há uma comparação, tanto de semelhança quanto de diferença entre o recalque e a foroclusão, entre o recalque e o desmentido. O que há em comum entre o recalque e o desmentido? Ambos são semelhantes porque levam a uma certa expulsão da consciência de alguma lembrança, de algum conteúdo. A diferença é que o retorno vai se dar sob a forma de sintoma ou formações do inconsciente, ou retorno do recalcado, no caso do recalque, e no caso do desmentido, o retorno vai se dar na forma de fetiche. Vocês vão ver fetiche, fetichismo, tudo bem. E por que esse retorno se dá assim é basicamente o que a gente quer entender hoje. Vou voltar bem rapidamente sobre um certo percurso histórico do conceito, e aí a gente vai para o conceito e vai pensar a partir de Lolita. Não é o único modo de pensar, obviamente, o fetiche, mas como é um modo que eu escrevi lá atrás, nem tão lá atrás assim, foi o modo que eu quis trazer. Como a primeira vez que esse termo fetiche ou fetichismo aparece na obra do Freud, eu tenho que ir dando ok, pessoal, entrar, deixa eu dividir a tela em duas aqui, pronto. A primeira vez que esse termo, fetichismo, aparece na obra do Freud, ele aparece nos 3 ensaios da teoria da sexualidade. Não significa que esse termo foi criado pela psicanálise. Na verdade, ele existe desde 1700 e qualquer coisa. Você vê, deixa eu ver, até ver se eu tenho... Não vou ter a data exata dele agora aqui na mão, mas pouco importa. Então, na verdade, é um termo muito mais antigo do que a psicanálise, de séculos antes da psicanálise, que a psicanálise pegou emprestado, tá? Inclusive, tem não vou entrar nesse caso da origem da palavra, mas, enfim, a primeira vez, então, que o Freud traz dentro da teoria psicanalítica esse termo que já existia em outros campos, em outras teorias, foi em 1905, nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Esse termo aparece durante a obra do Freud inteirinha, inclusive no último texto do Freud, Esboço de Psicanálise. Então, é um termo que aparece de 1905 a 1938, e ele não aparece sempre do mesmo modo, ele está em constante construção, ele vai se modificando. Tá? O texto que o Freud realmente tenta fundamentar sobre o fetichismo é o texto de 1927, que chama O Fetichismo, em que ele vai organizar, um artigo incompleto, o Freud escreveu em 1927, mas ele ficou de voltar nesse artigo e foi enrolando e morreu, né? Então ele nunca chegou, de fato, a voltar nesse artigo como talvez ele pretenderia, né? Então é um dos artigos que não estão, de fato, ali muito completos. Não é só ele, os artigos também com a mesma característica. Mas tem esse texto de 1927, o fetichismo, que é o principal no sentido de levar esse nome, mas não é a primeira vez que aparece, nem a última, é de 1905 a 1938, esse termo continua aparecendo. Nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, a primeira vez que aparece o termo fetichismo, ele aparece para falar sobre quando o objeto sexual que regularmente deveria estar ali, é substituído por algum outro objeto, que conserva alguma relação com o objeto que foi retirado anteriormente, com aquele que estava ali e foi substituído, né? Só que ele é inteiramente inadequado para servir à função do primeiro objeto. Então, o primeiro objeto que estava ali tinha uma função sexual, por exemplo, do órgão sexual em si. Aqui, nesse momento, ele ainda nem tinha precisado qual órgão, mas vocês já sabem qual e a gente vai ir caminhando nessa direção. Então, a primeira vez que aparece em 1905, o fetiche aparece, né, você colocou aí, Ricardo, 1757, né, que surge o conceito. Isso, exatamente, relacionado a fetiche. O Ricardo colocou aí para a gente a origem da palavra. Tá? No dicionário da Rudinesco tem uma definição bacana também. Ricardo, você quer ler para a gente essa que você trouxe? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Bom, quando foi lançada aí a proposta, aí eu fiz uma pesquisa.
E aí, nosso pesquisador mesmo é o Google, né? Então é o seguinte, o fetiche é uma palavra de origem francesa que significa feitiço, vem do latim factitious, né? Quer dizer aquilo que é artificial ou fictício, né? Então, artificial é uma palavra importante para a gente pensar, né? E a questão da ficção, né? A palavra inglesa fetiche também vem do português feitiço, né? Inicialmente, o conceito de feitiço foi usado pelos portugueses para referir-se aos objetos empregados nos cultos religiosos dos negros da África Ocidental, né? Então, isso aí é um uso da palavra até mesmo para provocar um efeito de aterrorizador, né? Outro conceito, né? O termo tornou-se conhecido na Europa através do erudito francês Charles de Brose, em 1757. Né? Nós temos outras pesquisas da palavra que atribui a um objeto enfeitiçado, né? Então, aí que está às vezes, alguns relatos, né, de como o paciente se defende do fetiche, se dizendo enfeitiçado pelo objeto, né? A dificuldade de se desprender do objeto. Tá? O Freud, nos 3 ensaios, ele vai colocar uma origem um pouquinho mais remota, Ricardo, mas é exatamente isso que você está colocando. Mas o Freud vai colocar em 1605, nos 3 ensaios, como a origem que o Freud coloca é de um amuleto português, do português feitiço, perdão, do latim, gente, não sei falar latim, né? Factitius, que o Freud vai retomar ali dos 3 ensaios, mas é mais ou menos a mesma origem. A questão é que em 1757 ele passa a aparecer nos textos franceses também, né, que é o que o Ricardo colocou. Então, veja, é interessante, e vocês vão perceber como isso é importante, essa origem relacionada a algo de feitiço. Então, esse objeto, né, fetichista, está claro que ele aparece pela primeira vez como espécie de substituto. Então, ele está ali substituindo alguma outra coisa que tem uma função sexual e o objeto fetiche que o substitui no lugar daquele sem ter a função daquele primeiro. Tudo bem? Bem simples, é um substituto sem a função do primeiro, mas que tem alguma relação com esse primeiro. E aí o Freud ele vai dizer o seguinte nos 3 ensaios, quando fala da origem, para pegar o que o Ricardo colocou, ele diz assim, olha, o objeto a que se atribui poder sobrenatural, o objeto a que se atribui poder sobrenatural ou mágico e se presta culto, ou então objeto inanimado ou parte do corpo considerada como possuidora de qualidades mágicas ou eróticas. Em sua origem mais remota, de 1605, sortilégio, amuleto, do português feitiço, do latim factitius, né? Então, o Freud ele vai buscar nos 3 ensaios essa origem lá atrás. Bom, mas o fato para a gente, o que serve? Por que é interessante essa ideia de feitiço? Em 1927, quando Freud escreve o texto do fetichismo, ele vai falar sobre o brilho no nariz, que todo mundo já ouviu falar, né? Essa história do brilho no nariz é a mais famosa de todas e é o exemplo que ele vai dar ali do fetichismo. Do brilho no nariz é que o sujeito, então, ele procurava se relacionar, ele se apaixonava por determinadas pessoas que tinham um certo brilho no nariz. Agora, e ele era capaz, então, de descrever detalhadamente esse certo brilho no nariz, gastar horas falando sobre esse certo brilho no nariz, certamente procurar esse certo brilho no nariz, ou seja, esse brilho no nariz era de extrema importância. E aí é interessante essa ideia do feitiço, porque essa ideia de alguma coisa que captura completamente o sujeito, entende? Ele não consegue se satisfazer com outra coisa senão aquilo que foi capturado. Então, não é à toa que o Freud vai buscar uma palavra que se relaciona a algo de feitiçaria, no sentido de que parece que alguém fez um feitiço que capturou o sujeito naquele ponto.
É óbvio que não existe feitiçaria de fato, vocês estão entendendo a brincadeira aqui, mas a ideia da captura é muito legal, né? E veja, é uma captura que só faz sentido para o dono do fetiche, tá claro? Imagina, para quem não tem um lance com o brilho no nariz, vai olhar e falar assim, quê? Você gosta de um certo brilho no nariz? Isso faz o menor sentido. Isso é uma outra característica, só usufrui desse objeto o dono daquele fetiche, entende? Para as pessoas que estão ao redor, ele não faz o menor sentido, ele sequer é reconhecido. Mas, para quem não tem, se vê capturado por ele. Essa captura aí é importante, né? Então, essa palavra, fetiche, fetichismo, né? Foi apropriado pela psicanálise, foi apropriado por Freud, não é à toa que ele escolhe essa palavra como algo que tem o poder de ser colocado no lugar de um objeto sexual, podendo substituir de tal modo que se torna mais importante do que o objeto sexual que estava lá antes, percebe? Ele é mais importante ainda. Pode ser uma parte do corpo, como, por exemplo, quer dizer, o brilho no nariz, eu nem sei se é uma parte do corpo, né? Porque o brilho é outra coisa, o nariz mas o brilho não. Mas não precisa ser só uma parte do corpo, tá? Também pode ser um objeto inanimado, tá? Pode ser, por exemplo, o brilho, acho que é um objeto animado, e pode ser objeto de outra ordem, como, por exemplo, sapato e assim por diante, tá? O Freud, ele vai dizer no texto do fetichismo de 1927, eu fui pegando trechinhos de alguns textos, tá? Ele diz o seguinte: não se trata, então, de um substituto. Agora vocês entenderam, veja, de uma parte de um órgão sexual. Agora vamos para qual órgão sexual? Nenhum segredo aqui, o pênis. Não à toa a gente vem falando de complexo de Édipo, complexo de castração, das respostas diante da castração. Castração é castração de quê, né? E agora as consequências da resposta diante da castração. Então, se a gente está falando de castração, ninguém tinha dúvida de que o substituto ali, a coisa a ser substituída, o órgão sexual a ser substituído era o pênis. Mas é um pênis qualquer? É o pênis masculino? Não, não é o pênis masculino, essa é a sacada legal, é o pênis feminino. Lembram disso? Se trata do pênis feminino, não do pênis masculino, mesmo porque o pênis, ele é imaginário, ele é simbólico e ele é real. Ele não é a coisa em si somente. E o Freud diz o seguinte, no texto de 1927, né? Ele diz, não se trata de um substituto para qualquer pênis ocasional, e sim para um pênis específico e muito especial, que foi extremamente importante na primeira infância e posteriormente perdido. Para expressá-lo de um modo mais simples, o fetiche é um substituto do pênis da mulher, da mãe, em que o pequenino, outrora, né, a criança, acreditou que, por razões que nos são familiares, não deseja abandonar. O que sucedeu, portanto, foi que o menino se recusou a tomar conhecimento do fato de ter percebido que a mulher, que a mãe, não tem pênis. Essa cena todo mundo conhece, não é? Num determinado momento, a criança percebe que a mãe não é completa, que a mãe é faltosa, que a mãe não é fálica, que a mãe não é plena, que tem uma falta. Ora, é uma perda narcísica gigantesca. Mas você poderia perguntar, mas espera aí, se a falta é na mãe, por que a perda narcísica é na criança? Ué, se a criança é objeto de amor da mãe e a mãe tem tudo, eu tenho tudo. Se a mãe perde alguma coisa, eu perco também. Percebem que a perda da mãe se torna a perda da própria criança, inclusive a perda potencial. Se a mãe que a mãe perdeu, que será de mim nessa vida? Ou seja, o prejuízo que acontece na mãe, acontece ali na criança, né? Mais uma citaçãozinha só do texto de 1927, do fetichismo, e aí a gente vai avançar um pouquinho mais. O Freud fala o seguinte, no conflito entre o peso da percepção desagradável, que é a percepção de que a mãe não tem, né, a percepção de que a mãe é castrada, e a força, né, do seu contradesejo, desejar que as coisas continuem como estão, né, meu mundo fica do jeitinho que estava, chegou-se a um compromisso, tal como só é possível sob o domínio das leis inconscientes do pensamento. Então, o que é esse compromisso? Vocês se lembram? A gente falou sobre formações do inconsciente quando falamos ali do sintoma, e nas formações do inconsciente, esse termo é lacaniano, o termo freudiano é formação de compromisso.
Vocês perceberam que aqui também tem esse termo formação de compromisso? Então, tem uma certa semelhança no sentido de que há um conflito, e para cessar um conflito, há um certo compromisso diante de um conflito. Só que o compromisso aqui é da ordem de um certo congelamento. E é desse congelamento que a gente vai falar. Um congelamento diante do horror da castração. Tudo bem? Tá, só mais uma citaçãozinha do Freud e eu paro de ir direto no Freud. Mais uma, porque essa aqui é boa. Ainda em 1927, o Freud diz assim, ó, o horror da castração ergueu um monumento a si próprio na criação desse substituto. Entendem por que um monumento? Pode ser o brilho no nariz, pode ser um sapato, pode ser a meia calça, tem um filme do Fellini que é a meia calça, pode, enfim, pouco importa, mas o horror à castração ergueu um monumento a si próprio. Um monumento de tal modo que se presta atenção nesse monumento para não ter que se haver com a castração em si, entende? Ele captura como que por feitiçaria, deu para entender a ideia do fetiche e feitiço, né? Como que por feitiço captura o olhar do sujeito para que ele não tenha que se haver com o horror da castração. Voltando ao Freud, ele diz o seguinte, o horror da castração ergueu um monumento a si próprio na criação desse substituto, fazendo do fetiche um indício do triunfo, né, sobre a ameaça de castração e uma proteção contra ela, contra a ameaça de castração. Então, veja, é como se, de algum modo, o fetichista acreditasse que ele triunfou contra a castração, percebem? É como se ele conseguisse não ser castrado, uma vez que ele ergueu um monumento contra o horror da castração. É claro que não é possível, de fato, não ser efetivamente castrado, mas é como se ele colocasse sobre a castração esse monumento, esse objeto fetiche, para não ter que se haver com isso, né? Bom, outro ponto que o Freud coloca, que a gente acabou de falar, o significado do fetiche não é conhecido por outras pessoas, isso é muito importante, só o próprio fetichista sabe, e a gente só vai saber se ele contar pra gente. Por sorte, ele adora contar, tá? Ele adora contar porque não tem muita graça se ninguém não souber, né? Então, ele vai dar notícias de qual é. Mas o significado do fetiche não é conhecido por outras pessoas, ele também não gosta muito de compartilhar, vocês vão ver isso no Lolita, de compartilhar o seu fetiche com outros, é como se só ele pudesse usufruir daquele objeto fetiche, ele é dele, não para ser dividido por aí, de modo que não é retirado do fetichista, dificilmente o objeto fetiche, como é que você vai tirar o brilho no nariz de alguém? Como é que você vai retirar o objeto fetiche de alguém se ele sequer é acessível a outras pessoas, entende? Ou seja, é difícil você conseguir retirar do fetichista, porque ele é normalmente facilmente acessível, ou seja, o acesso a qualquer momento, um sapato, um brilho no nariz. Dificilmente alguém vai conseguir retirar, porque sequer reconhece qual é. Isso significa, então, que o fetichista pode conseguir satisfação de um modo rápido e pronto, porque esse objeto é mais acessível do que o órgão que ele substitui. Percebe? Ele tem uma certa possibilidade de uma eficácia, porque ele está protegido, ninguém conhece, ele é de fácil acesso, porque é um objeto que substitui o horror impossível da castração, e eu consigo acessá-lo e ninguém nem vai saber que eu estou acessando. Então, é interessante o lugar que o fetiche ocupa nessa direção. Bernadette? Microfone, Bernadette? Na clínica com crianças, quais são os objetos que mais aparecem? Assim, como substituto do horror da castração. Então, na clínica com criança, a primeira coisa é importante a gente lembrar do pequeno perverso polimorfo. Começaria por aí, né? Lembra que a gente falou sobre isso, que no final das contas, a perversão, embora a gente está aqui falando dela como uma estrutura, ela, antes disso, antes de ser uma estrutura, ela é a condição inicial, né, da sexualidade. O pequeno perverso polimorfo. Nesse sentido, Bernadette, na infância, o que mais vai aparecer como característica do pequeno perverso polimorfo a palavra está aí, né, o polimorfo. Ou seja, essa manifestação da sexualidade repousada em diferentes objetos.
em diferentes partes do corpo. E aí você já sabe qual é a resposta, as zonas erógenas, Bernadette. Lembra? A gente tem a fase oral, a fase anal, a fase fálica, lembram disso? Ou seja, em cada época, né, em cada período aí do desenvolvimento psicossexual, em termos freudianos, repousa-se, né, toda a libido repousa-se fundamentalmente num certo lugar, nomeado aí como zona erógena, por exemplo, a boca, na fase oral, controle dos esfíncteres, o ânus, etc., na fase anal, percebe? Então, você tem uma certa notícia até pela nomeação das fases na infância. O que você acha? Ok. Ok? Obrigada. Diga, Carolina. Renata, eu tenho uma dúvida na questão da estrutura. Vamos ver se eu vou conseguir formular a pergunta direitinho. Uma pessoa que pratica BDSM e tem várias personas. Então, ela tem várias personas dentro ali da prática dela, né? Ela, como se fosse aquele pessoal que vai num mangá, num fórum de mangá e gosta daquele personagem. E aí ela tem várias personas. Como que a gente consegue identificar quando a pessoa não é só um fetiche, ela não tá só praticando um fetiche ao ter essas personas, e sim ela tá já numa estrutura de psicótico? Por que psicótico, Carol? Aí eu pensei no transtorno de identidade. Me explica melhor. Tá. Quando a pessoa tem um transtorno de identidade em que ela tem várias pessoas dentro dela, ela tá dentro de um psicótico? Seria isso? O transtorno de identidade? Não. Pois é, mas quando a pessoa, Transtorno de dissociação de identidade, isso mesmo. Tem o transtorno de dissociação de identidade, inclusive o Wesley está escrevendo um conto que vai ficar divertido sobre isso. Ele e um monte de psicólogo, psicanalista, psiquiatra, se juntaram numa editora que chama Madame Psicose, e cada um está escrevendo um conto de um transtorno DSM. Está ficando engraçadíssimo, tá? Vocês vão achar divertidos. O dele é esse de identidade. Não, de identidade ficou do Antônio Geraldo. O dele é o de memória. Mas, pegando o que você está apontando, a gente talvez vai precisar separar os dois campos, Carol. Quando você fala da prática sadomaso, que tem a ver com algo muito calculado, personagens que são construídos, histórias que são montadas, regras que são estabelecidas, isso está quilômetros-luz da psicose, percebe? Então, acho complicado colocar na pergunta, talvez a gente precisaria separar dessa prática para poder pensar duas coisas separadas. Não sei se ficou confuso o que eu estou dizendo. Não, você me respondeu. Respondi? Você já me respondeu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode praticar e não ser psicótico. Ela está fazendo a prática porque está dentro do fetiche, isso, certo? Seria isso. Isso, porque, veja, quando você tem toda essa programação, eu vou ali, eu escolho um personagem, eu escolho uma roupa, eu dou um nome, eu construo um enredo, eu estabeleço um contrato. O contrato é super rígido, diga-se de passagem, percebe? Está todo no campo simbólico. Tá. Não vai para o mesmo lugar. Rosana? Oi, boa noite. Pegando uma carona mesmo na pergunta da Carolina, eu fiquei pensando, nem todo praticante seria perverso ou todo praticante do sadomasoquismo tem uma perversão aí? Porque eu também estou partindo nessa coisa da fantasia. Então, você falou fantasia, você já me jogou a neurose, Rosana, você já respondeu, percebe? Então, é interessante a gente observar isso. Primeiro, a perversão está na origem de toda a nossa sexualidade. Então, a sexualidade humana é perversa. Tudo bem para todo mundo isso? Então, se a sexualidade humana é perversa, a sexualidade humana é perversa na neurose também, né? E isso não é um problema. Não é em si um problema. Isso tem a ver com as características básicas, o início, né, Rosana, da nossa sexualidade. Né? E a sexualidade humana é perversa, tem a ver, inclusive, com a escrita. Deu uma travada? Acho que não foi só para mim, né? Não cortou. Travou. Eu acho que foi da Renata mesmo.
Uhum. Gente, muito boas questões, tá? Tá bem legal. Travou só da Renata mesmo. Ela deve estar voltando aí já. E porque a outra questão que eu vou colocar para a Renata é porque a gente pensa logo na perversão, não sei, para mim eu sempre vou lá para a pedofilia, né? Até o exemplo aí da Lolita. Mas nem todo perverso seria um pedófilo, assim como nem todo pedófilo é um perverso, né? Somos E todos aí eu fico perversos, imaginando... em dada medida, né? Em Aham. dada medida. Mas se a gente pensar em estrutura, mas pensando na estrutura perversa, a gente pode considerar que exista também aqueles que são inofensivos na escolha do seu fetiche, que não está fazendo mal a ninguém, né? Sim. Renata caiu, acho que ela está tendo que entrar de novo. Ô, Rosa, boa noite, é o Ricardo. Noite. Você acha que é possível a gente pensar que nesse fetiche ele pode ser um colecionador também de objetos com uma linhagem típica? Eu já vi colecionador. Sim. Por exemplo, colecionador de calcinhas. Com cada Sim. mulher que sai, ele precisa levar a calcinha junto. Esse é o objeto de fetiche dele. E aí ele Até mesmo guarda para ele isso como reviver uma o coleção. momento, né? Regra estabelecida, a gente sai, eu levo a sua calcinha. O cantor Dizer que esses Bruno caras que pulam o muro, pulam o quintal das pessoas, que aparece um repórter para roubar calcinha. Também, no varal, Sim. roubar no varal. Vai lá no varal, é preso porque pegou as calcinhas, porque só foi pegar as calcinhas, coitado. Ele só é queria ver as objeto de calcinhas. fetiche. Sim, coitado. Ah, tudo bem, enquanto for só isso, né? A gente leva. Eu penso muito no outro, né? Eu não tá fazendo, interferindo o campo do outro, Olá, do olá. sujeito. Ó, Se for permitido entre ambos, Renata ok. voltou. olá, tudo bem? Teve Oi. uma queda de energia e caiu a minha internet. Então, eu passei para o 3G. Vamos ver se a gente consegue sustentar aqui, tá bom? Tá bom. E Rê, enquanto você estava indo e voltando, a gente começou uma discussãozinha aqui, tá? Discussão boa? Sim. Boa, boa. Boa? Então tá, deixa eu ver o que eu dobrei aqui que morreu. Calcinha. Hã? Discussão sobre calcinha. Calcinha? A gente está pensando aqui na estrutura perversa, que também... Ai, desculpa, a gente, o cachorro latiu agora. Se também teria a possibilidade de uma estrutura perversa que não cause mal ao outro. Porque a primeira coisa que eu penso em perversão, eu penso na pedofilia, né? Agora, é possível o perverso, de estrutura perversa, que consiga se haver com o seu fetiche sem causar mal algum. Então, sem cruzar a fronteira, sem cruzar determinadas fronteiras, você está falando, por exemplo, legais. O exemplo que a Rosane trouxe da calcinha, por exemplo, né? Assim, ele pegar a calcinha das mulheres com quem ele sai, quer dizer, não sei, acho que não funciona nenhuma fronteira legal aí, né? Quando você fala, Renata, de atravessar fronteiras, eu estava pensando aqui numa situação de paciente adolescente, né? Meninas que precocemente começam a atuação sexual e o namorado mais velho, né? Diferença de 5, 6 anos, e usam o momento íntimo deles para depois eles terem mais prazer. E um dia essa pessoa falou que era um fetiche deles. E é uma menina adolescente. Ela permite isso. Quando os pais descobriram, porque pegou alguma coisa, é que virou um problema. Quer dizer, eu posso falar que isso é um fetiche? Depende. O fetiche na mulher é extremamente raro, extremamente raro. Inclusive, o Lacan vai chegar a afirmar, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para... Deixa eu ver se já abriu aqui o Wi-Fi. Falou que é fetiche do namorado. É do namorado. Não, aí tá. Ela foi embora de novo. Ela caiu de novo. É Mas o eu 3G, não vai rolar, gente. Gente, Não, Pessoal, tem vocês uma lembram? diferença. Alguém de vocês assistiu Aqui, aquele tô aqui. filme 50 Tons de Cinza? Eu li Vocês os estão me livros. vendo ou vocês se perderam? Ou Sim, leu o está livro? Não, Ai, voltou. voltou.
Não, Regia, é porque eu tinha passado para o computador pequeno, que eu morro de preguiça dele, para o computador grande. Porque o computador grande é uma tela grande, entendeu? Eu consigo ver todo mundo, consigo ver texto, é maravilha. O notebook eu fico perdidinha. Deixa eu voltar aqui para Rita, só para voltar, e aí a gente não perder aqui o raciocínio. Essa semana é semana de saco cheio aqui, tem a cidade toda fica com festa, a energia fica doidona e meu no break. Agora eu percebi que ele morreu de vez, tem que pedir outro no break, porque era para segurar, né? Mas, Rita, um ponto importante, o Lacan chega a dizer que o fetiche feminino seria uma fantasia masculina. É legal essa frase do Lacan. É importante você observar, e quando a gente for falar agora da Lolita, e eu vou tentar avançar para a gente ir logo para ela, você vai perceber que a Lolita, ela se coloca numa posição de atender inclusive ela chama o Humbert de paizinho, porque efetivamente ele realmente é o pai, é o padrasto, né? Ele é casado com a mãe dela, e ele se casa com a mãe só para poder ficar na mesma casa que a Lolita. É importante observar e aí eu gostaria que depois que você lesse o artigo todo, porque é interessante esse lugar que o fetichista, ao convidar alguém para participar do seu fetiche, não significa que esse fetiche está sendo compartilhado. Essa pessoa está sendo colocada no lugar de objeto fetiche, é diferente. O fetichista e o objeto fetiche são dois lugares diferentes nesse jogo. No caso da Lolita, por exemplo, estamos falando de alguém que está sendo colocada na posição de objeto fetiche, que inclusive Lolita nem é o nome dela, é Dolores, né? Vamos chegar ali. Então é um outro lugar. Antes de passar para a Sônia e para a Aurora, só um segundinho, deixa eu só colocar aqui, só para organizar a nossa... deixa eu compartilhar aqui rapidamente. Deixa eu tirar essa... da barra lateral para caber melhor. Pronto. Deixa eu só colocar aqui rapidamente para a gente só ter um ponto comum. Então, o que é esse nosso ponto comum? Vamos pegar ali no artigo que eu mandei para vocês, pouquíssimos parágrafos que eu reservei, só para a hora que vocês forem ler o artigo todo, a gente tem um ponto comum para conversar hoje. Esse aqui, ó. Então, o fetiche é o resultado de uma das respostas frente à castração. A gente já entendeu. O Freud nomeia essa resposta de desmentido. A outra resposta, né, é o recalque, por exemplo, essa resposta desmentido. O fetiche é do resultado de uma das respostas frente à castração, Freud nomeia de desmentido, em que parece haver uma tentativa de recusa da castração. Desmentir a castração implica em não entregar, não ceder à satisfação do outro. E essa satisfação do outro aqui ela é importante. O que isso significa em termos de comparação entre, por exemplo, a neurose e a perversão? O neurótico, ele busca se satisfazer a partir da lei, dentro dos limites da lei, em conformidade com a lei. Então, a lei dá um certo limite para essa busca de satisfação do neurótico. No caso da perversão, quando a gente fala que não quer entregar a satisfação ao outro, significa, então, gozar para além dos limites dessa lei, dessa borda. Veja, o outro com maiúsculo não é o representante da lei, da cultura e assim por diante. É como se, neste campo, houvesse uma busca de satisfação, é como se o outro dissesse, você pode ir até aqui, mas eu gostaria de ir mais um pouquinho. Você pode ir até aqui, mas eu queria ir até ali. Deu para entender? Então, não é por desconhecer o texto do outro, mas por não querer se satisfazer conforme o texto do outro. Porque se satisfazer conforme o texto do grande outro significa ceder a satisfação ao grande outro, porque é ele que traz o texto. Tudo bem? Então, continuando ainda, ou seja, ao invés, estamos aqui no texto, ó, ou seja, ao invés de aceitar a falta, aceitar a castração, que é o texto que o grande outro traz, não é? Olha, a castração existe, ela está dada, aceita. Ao invés de aceitar a castração da mãe, o sujeito toma o fetiche como uma possibilidade de tamponar a falta, entende? De tamponar a falta, envolve uma transgressão. O que não significa necessariamente cadeia, né, Rosana? Tem transgressões e transgressões, né? E dependendo do lugar que você está, transgredir é fácil demais, né?
Aí está o sentido do complexo de castração, e é nisso que o homem fica preso. Segundo Lacan, o falo está sempre além de toda a relação entre o homem e a mulher, seja como objeto de uma nostalgia pelo que se perdeu do lado feminino, seja pelo fetiche que representa o falo como ausente, colocando ali o signo, um falo simbólico. Tudo bem? Aí o Lacan vai dizer, então, é sempre o menino que é um fetichista, né? Nunca a menina. O fetichismo é excessivamente raro na mulher, no sentido próprio e individualizado, em que ele se escarna num objeto que podemos considerar como respondendo, de uma maneira simbólica, ao falo como ausente. E aí eu vou retirar agora para a gente poder conversar um pouquinho e circular. Parei a apresentação. Então, veja, está muito claro isso. O fetiche ele é o resultado diante, ele é a consequência diante do desmentido. O desmentido é uma resposta diante da castração. A castração impõe uma falta. Essa falta não é suportável. A castração, inclusive, fala de horror da castração. Uma das formas de não ter que lidar com o horror da castração é desmentir. Ou seja, eu sei, mas mesmo assim, e colocar sobre ela uma espécie de tampão. Então, tamponar a falta. Então, não é que o fetichista não sabe que a falta existe. Vocês entenderam? Vem cá, quando você coloca uma tampa, você não sabe que tem um buraco lá embaixo? É óbvio que você sabe. Então, tamponar a falta não é desconsiderar a existência da falta. Quem não sabe que a falta existe é o foracluído, né? A foraclusão está antes da falta. O desmentido, a falta está lá, porém tamponada. Tamponada pelo objeto fetiche. Então, o objeto fetiche é uma espécie de tampa diante da castração, uma vez que a castração não é, de fato, ali aceitável. Vou circular entre as perguntas e aí eu volto para o Humbert Humbert para entender por que a gente escolheu utilizar esse texto, Lolita, né? O Humbert Humbert é o personagem que escreve o texto Lolita, lembrando que é uma autobiografia, entre aspas, porque o Humbert não é o autor do livro, é o autor deste texto, digamos assim, né? É um livro dentro do livro, tá claro isso, não confunda o autor, porque tá um negócio de confundir o autor com a obra hoje em dia, que é uma maravilha, né? Tá parecendo o povo que batia no ator da Globo, que era o malvado na novela, como se o ator fosse o personagem. Vocês lembram que já teve gente que... Então, não vamos confundir o autor e o personagem, né? Então, o Humbert é o personagem que escreve, né, a sua autobiografia, ele está preso, e ele escreve com o objetivo de se defender. Então, quando vocês forem ler Lolita, lembrem de ler com essa visão. Quem está escrevendo quer te convencer de que é inocente, está claro isso? Ele está na prisão escrevendo para te convencer da inocência dele. Isso significa que todo o texto é para mostrar como ele é uma pobre vítima da demoníaca criança de 12 anos que o seduziu. Está claro isso? Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas leem e cai na dele, eu piro, eu falo assim, gente, como é que você cai na dele? Na primeira linha, ele escreve, estou escrevendo esse texto da cadeia para me defender. Então, é só ler seguindo essa lógica, ele está tentando convencer de que ele é inocente. O Safatli tem um livro bem legal, eu não vou achar o livro do Safatli agora aqui na prateleira, sobre o fetichismo. É um livro bem legal do Safatli, de 2010, sobre o fetichismo, e ele vai falar uma outra coisa interessante sobre o fetichismo. Ele vai dizer, o fetichismo ele serve para mostrar para a gente que a libido é extremamente maleável, não que vocês já não soubessem. A libido não é enrijecida. Não, a gente não investe a libido só de um jeito, numa certa quantidade, só num objeto, não, de modo algum. Inclusive, a recomendação do Freud é que você invista sua libido de um modo diversificado, em vários objetos, em quantidades diferentes, correto? E o fetichismo, ele vem mostrar ainda com mais eficácia que a libido ela é maleável. Então, o fetiche, vocês darem uma caída? Não, voltou. Hoje a energia e a internet dessa cidade está um caos. Vamos lá. Então, o fetichismo, ele serve para mostrar ainda mais que... Vocês estão me escutando ou deu uma travada? Tudo bem? Ok, então vou voltando. Estamos ouvindo.
As janelinhas deram uma fechada aqui, eu fiquei na dúvida. Vamos lá. Dá umas piscadas, mas você continua falando, hein, Renata? Tá? É porque significa que a festa está enorme, tá? E suga toda a energia da cidade. É uma festa que chama Congadas, para quem não conhece, quem não é da região de Minas e Goiás talvez não conhece. É uma festa grande que tem nessa região que tinham muitos quilombos, né? Então, Congadas vem do Congo, né? É uma festa importante, popular, da população quilombola, da população que foi até então escravizada, é uma festa realmente grande, que toma toda a energia da cidade, tá? Então, na hora que dá a noite, a energia está tomada. Bom, é uma festa muito bonita, viu? Depois de pesquisa na internet, vale a pena. Bom, então vamos lá. Então, o fetichismo, ele mostra que a libido ela é maleável, né? Evidenciando, então, que as pulsões sexuais, elas não estão naturalmente ligadas, biologicamente ligadas à reprodução, tá claro? Por isso a gente fala que a sexualidade humana, ela é perversa. Ela é perversa porque ela não tem um regramento, a princípio, nem biológico, nem cultural determinado. Elas são potencialmente, então, polimórficas e vão ser, então, construídas. Se elas vão ser construídas, ora, a construção diz, vem alguém e diz a regra, olha, a regra é ande nessa linha. Gente, mas se a regra é ande nessa linha, eu posso pisar um pouquinho para cada linha, eu posso desviar do caminho, eu posso inverter o percurso, eu posso... Tá claro isso? Veja, se o texto, se foi me dado ao longo, né, de um certo percurso, um que fazer com a minha libido, o fetichismo é a prova de que essa é uma proposta, não uma determinação. Eu posso fazer um pouquinho diferente, diga-se de passagem, isso não é um problema em si, tudo bem? Bom, vamos lá. Sônia? Eu acho que é mais ou menos sobre isso que eu ia te perguntar, no sentido, assim, de que como existe um tamponamento da castração, não existe a inserção na lei. Esse outro, ele não significa uma lei, né? Então, eu fico pensando como funciona a questão do recalque para lidar com essa lei, que não é reconhecida, e se por isso, talvez, existe uma sensação, pelo menos é o que eu imagino, de que ele não está transgredindo nada, uma vez que não existe lei para ele, entende? Em funcionamento. Então, mais ou menos, porque veja, como é a recusa da castração e a castração é a instauração da lei, Sônia, no momento em que ele recusa a castração, ele topa a instauração da lei. Porque para recusar, ela primeiro tem que ser reconhecida. Como é que você recusa alguma coisa que você não conhece? Então, existe ali, junto, essa significação de que a lei está ali. A lei está ali. Tanto então, que... ele transgride a lei. Ele transgride, tem uma transgressão. Tanto que aqui no caso do Humbert, então só, para quem não conhece, bem rapidamente aqui o livro. Lolita, para quem não conhece, é um livro de 1955, publicado pelo Vladimir Nabokov. É um livro fantástico, recomendo enormemente que todos leiam. Eu li a primeira vez na adolescência, com 13, 14 anos, ganhei de presente na adolescência, recomendo enormemente, inclusive quando, só um parênteses, histórias da infância, né? Quando eu ganhei esse livro, meu pai tinha acabado de ler esse livro, ele me entregou o livro e falou assim, é horrível o que acontece aí, mas o livro é maravilhoso, leia, minha filha. Então, a leitura veio desta encomenda, né, dessa proposta, que me deu esse livro para eu ler pela primeira vez, foi meu pai. É um livro maravilhoso, que deve ser lido, mas é um livro difícil de ser lido, tá? E muitas pessoas se recusam a seguir adiante nele, mas deveriam seguir, porque é um livro que a gente compreende de um modo extremamente importante o funcionamento de muita coisa da nossa sociedade. Só um parêntese sobre o Vladimir Nabokov, em relação à publicação desse livro, ele publica esse livro depois de ter ficado impactado por uma notícia de jornal. Depois eu posso mandar, eu vou mandar no grupo essa notícia de jornal que impactou o Nabokov, que fez ele escrever o livro. Então, bem rapidamente, uma menina tinha sido sequestrada, não me lembro a idade exata dela, mas vamos supor que 6 anos de idade, e tinha ficado no cativeiro dos 6 aos 12, mais ou menos. Quando finalmente ela é resgatada ou foge do cativeiro, vou mandar a matéria e vocês leiam com precisão.
ela foge ou é resgatada do cativeiro e volta para a vida, decidem, então, tentar fazê-la voltar para a vida como se nada tivesse acontecido, voltar para a escola e etc. E ela morre atravessando a rua, porque ela sequer sabia atravessar a rua, porque ela tinha ficado no cativeiro por um pedófilo, diga-se de passagem, durante boa parte do percurso da vida. Impactado por essa notícia de jornal, o Nabokov começa a pensar sobre como é a cabeça de um pedófilo. Como é que funciona a cabeça de alguém que é capaz de sequestrar uma criança, entende? Colocá-la em cativeiro para seu próprio uso, como se ela pudesse ser sua, um objeto seu. Então, ele é motivado por essa perturbação, dessa notícia do jornal, e por essa morte trágica dessa menina, que quando finalmente vai começar a vida, morre atropelada por não saber sequer atravessar a rua. É horrível a história inicial, né? Mas é interessante, então, o que ele se propõe. O livro é narrado a partir da cabeça do pedófilo, do Humbert Humbert. Olha que coisa difícil que esse escritor conseguiu fazer. Então, o livro é uma espécie de autobiografia desse personagem, que chama Humbert Humbert, repetido desse jeito mesmo. Ele tem 38 anos de idade na história, ele está preso, tá? Mas ele não está preso por ter feito alguma coisa com a menina, ele está preso por ter matado outro cara, já dei spoiler. Paciência, aceitam spoiler, na hora que vocês lerem. Ele está preso por ter matado alguém, por ter matado um outro homem. E ele tem como objeto de amor uma garota de 12 anos, que ele nomeia como ninfeta, e ele diz que ele é um ninfelópeto, né? Ou seja, um especialista em localizar ninfetas no mundo, que ele tem um dom especial de sentar num parque de diversões e localizar ninfetas, que são crianças entre 8 e 12 anos, que são diabólicas ninfetas, de acordo com ele, e ele dá essa ideia de feitiçaria, de diabólico e etc., que a gente estava falando ali sobre a origem da palavra fetiche, lembra? Porque são meninas que, segundo ele, não é ele que se interessa pelas meninas, mas são essas meninas, essas ninfetas, que capturam a atenção dele. Ele inverte a lógica da relação entre sujeito e objeto. Deu para entender mais ou menos? Essa menina chama Dolores, ele nomeia de Lolita. Uma outra característica é anular qualquer característica singular do objeto para poder usufruir do objeto. Veja, Dolores existe na sociedade, Dolores frequenta a escola, Dolores tem mãe, Dolores tem pai, Dolores, entende? Dolores tem coleguinha na escola, Dolores tem identidade, CPF, Lolita não. Então, substituir a palavra Dolores por Lolita é um modo de anular quaisquer características subjetivas e singulares, ou seja, características do sujeito para transformá-lo em um objeto. Tudo bem? Então, por isso o livro chama Lolita, mas Lolita não é o nome da personagem. Avançando um pouquinho mais para a gente entender essa ideia do objeto fetiche, então, a Lolita é o objeto fetiche do Humbert Humbert, ou seja, um objeto imposto sobre a menina Dolores. E o que ele impõe ali? Veja, ele cria, então, esse objeto, Lolita, impõe sobre um corpo que não é outra coisa, ali é uma criança chamada Dolores, e ele impõe uma diabólica ninfeta chamada Lolita. Então, ele impõe sobre aquele corpo o objeto que ele cria, entende? Então, não é Dolores que cria Lolita, é ele que cria Lolita e imputa a Dolores. Tudo bem? Agora, algumas características interessantes que faz com que ele dificilmente vai ser, que ele não vai ser pego. E ele diz isso claramente. Por exemplo, como ninguém sabe que ele é um ninfelópito, né? Ninguém conhece o significado do seu fetiche, ninguém vai pegar. Inclusive, tem um pedacinho que ele adorava todos os dias, na hora que as crianças saíam da escola, sentar no parque para ver as crianças. Vocês entenderam, né? Só que como ele sentava ali no parque para ver as crianças e ninguém sabia o que ele olhava e por que ele olhava, ou seja, qual o significado do seu fetiche não era conhecido pelos outros, ninguém o incomodava, né? Então, ele dizia, sendo muito cômodo alcançar a satisfação sexual ligada a esse lugar. Tanto que ele fala claramente, o próprio Humbert fala, afinal de contas, eu as possuía, né? Embora a verdade seja dita, elas não houvessem desconfiado de nada. Muito bem,
mas isso não se manifestaria algum tempo depois, não lhes teria eu, de alguma forma, né? Então, ele vai apontar que as meninas nem sabem, mas ele já as possui. Deu para entender a lógica? Elas nem sabem, mas ele já as possui. Ele já as possui porque ele já depositou sobre aquelas meninas um objeto fetiche que retira delas a sua singularidade. Vale a pena ler, leiam mesmo, tá? Então, o objeto fetiche, só para fechar esse ponto, ele tem uma característica interessante, e acho que esse ponto encerra bem e a gente vai para as perguntas. O Lacan ele vai dizer no seminário 4 que o objeto fetiche ele tem uma característica de congelar o tempo. Só esse ponto que eu queria colocar. Veja, se o sujeito, no caso da neurose, você tem a castração, certo? O reconhecimento da castração leva, portanto, ao recalque, o recalque leva às formações do inconsciente, a história do sujeito continua. A história do sujeito continua a partir do reconhecimento da castração, inclusive das consequências disso, do que retorna disso. No caso do fetiche, o Lacan ele vai dizer que o que constitui o fetiche é retirado de um momento histórico que se fixa, que congela. Então, há uma característica de congelamento, o que significa que há uma interrupção da história, algo que não se concretiza. Então, toda a história do sujeito continua, exceto o pedaço que foi congelado no fetiche. Deu para entender? Para explicar melhor, no caso do Humbert Humbert, ele próprio vai dizer da onde que veio a ideia da Lolita. Quando ele próprio era uma criança, tinha lá os seus 13, 14 anos, ele se apaixonou por uma menina que tinha lá os seus 12 anos. Essa menina, então, seria seu amor infantil, as características de aonde ele depositaria toda a libido dele é essa menina. E naquela época, vejam, é uma criança apaixonada por outra criança. Ou seja, ainda está no fluxo da história, percebe? A história está caminhando. Essa menina morre, e aí eu já estou dando um duplo carpado aqui na história, vocês depois leiam. Essa menina morre, mas a imagem da menina se congela. Não haveria a possibilidade de amar mais nada e mais ninguém, a não ser a exata imagem dessa menina. O que significa que não só Lolita, como todas as outras meninas que no parque ele se interessa, são, no final das contas, a imagem fixada dessa menina que morreu, que ele repousa sobre o corpo dessas outras crianças, entende? Anulando a subjetividade e a existência delas. Dolores não existe mais, quem existe é Lolita, e Lolita é a imagem fixada dessa criança, dessa menina da infância. Deu para entender a lógica? Ou seja, este ponto da sexualidade dele fica enrijecido. Então, ele tem 38 anos, mas esse investimento libidinal ficou fixado, congelado aos 14. Então, é como se ele tivesse 28, 38, 48, 58, mas este ponto permanece congelado. Então, uma das características do fetichismo é que a história do sujeito continua, mas uma parte fica congelada. Tudo relativo ao fetiche se congela naquele ponto. Entende? Então, quando a gente pergunta do fetiche, o que a gente vai procurar é sobre esse congelamento. O que há ali que estacionou naquele ponto? Tudo bem? Aurora? Então, Renata, ficou muito mais claro, né, entender um pouco essa questão da perversão, mas eu estava me questionando até que ponto o fetichismo, ou uma pessoa fetichista, ela é necessariamente perversa. Então, eu lembrei daquele filme, que não foi tá? filme... Uma resposta. Como? Não necessariamente, é isso? Não entendi o que você falou. Oi? Eu já te antecipo a resposta. Não é, tá? Não necessariamente. Não é. O objeto fetiche, ele não é exclusivo. O objeto fetiche, o objeto fetiche ele não é exclusivo da perversão. O fetichismo, como uma resposta ao desmentido, é uma característica da estrutura perversa. Mas o objeto fetiche, ele pode
haver nas outras estruturas. Inclusive, teve um encontro da quinta-feira que a gente estava, até coloquei no Instagram um videozinho rápido explicando a diferença entre objeto A e objeto fetiche. Eu não sei se vocês viram, tá lá no Instagram, posso mandar de novo. Mas pode continuar a sua pergunta, Aurora. Então você já respondeu, mas eu sei que foi um filminho, assim, meio ficção, mas acho que foi muito comentado, muitas pessoas viram, inclusive eu, outras leram o livro, os 50 Tons de Cinza, não sei se você viu, Renata, onde o menino, né, que era o principal, ele tinha a namorada dele, e ele usava esses objetos de fetiche, mas ele, num determinado tempo, ele combina com a namorada de que se doesse, ela gritasse ou falasse uma determinada palavra. Então, por isso também que eu pensei, será que o fetichismo é uma coisa do perverso ou não necessariamente, né? Já que ele, nesse exemplo, né, é uma ficção, ele pedia para ela dizer o quando ela não queria mais, né, participar dessa relação sexual com os objetos, que era uma coisa meio sadomaso, né, como a gente fala. Então ele combinava com ela para ela dizer, dar um basta, né, no momento que estivesse doendo muito. Então, e ele não aparentava ser uma pessoa perversa. Então, acho que você me... Eu acho que entra no que a Carol estava perguntando agora há pouco. As práticas sadomasoquistas, as práticas sexuais, de modo geral, elas têm um contrato, elas têm um texto, elas têm uma inscrição da lei. Percebe, Aurora? Sim. Então, tendo uma inscrição da lei, tendo um contrato, não tem uma borda oferecida pela cultura? Sim, exato. E aí é interessante a gente pensar quem é o grande outro de cada um, né? Vamos partir do pressuposto que, se a gente diz que não quer ceder à satisfação do grande outro, mas é importante a gente pensar quem é o grande outro. O grande outro não é o mesmo para todos. Se o grande outro é uma inscrição da cultura, você tem variações de como ele opera. Por exemplo, o grande outro de alguém muito religioso, você tem algumas pessoas, Aurora, que vão supor que já vão utilizar a ideia de perversão para alguém que transa antes do casamento. Olha que loucura, né? Aí tá fácil, né? Tá fácil sair dessa linha, né? Na verdade, eu diria que é impossível ficar nessa linha, tá? Diga de passagem. Vou supor, por exemplo, que, então, sexo fora do casamento já é um grande desvio. Vocês conhecem essas pessoas? Ou se conhecemos. Porque isso já parte dessa questão mais religiosa mesmo, que atualmente ainda existe, né? Exato. Então, assim, quando a gente fala da satisfação ao grande outro, é interessante a gente perguntar quem é o grande outro. Por isso que não tem como um terceiro vir julgar. A gente vai ter que escutar. Então, esse sujeito que fala em análise, à medida que ele começou a falar do contrato, ele já deu notícias de um grande outro, percebe? Sim. E aí a gente poderia dizer que é uma fantasia, né? Que pode ser uma questão neurótica, não perversa. Está dentro do campo da fantasia. Sim. Percebe como a gente tem que escutar o texto? Aquilo que a gente falou lá no início sobre as estruturas, que o Lacan diz, desconfie dos fenômenos. Porque se a gente vai pela via dos fenômenos, a gente vai ter que interrogar quem é o olho que está olhando / julgando, percebe? Se é um olho, por exemplo, LGBT-fóbico, o crivo vai ser, vamos combinar, eu não quero nem saber qual vai ser o crivo, porque ninguém deveria... LGBT-fobia tem tratamento, tem cura, tá, gente? Ninguém precisa sofrer dessa intolerância, né? Mas o fato é, quem olha, interroga a respeito do seu próprio rigor, das suas próprias regras, e isso não é o que a psicanálise faz. A psicanálise vai querer que o sujeito conte, né, a sua relação com o seu objeto, e aí a gente vai poder saber sobre esse objeto, mas a partir do que o sujeito diz, não do que a gente observa por terceiros, né? Ricardo? Bom, acabou que, na continuidade da apresentação, você respondeu várias questões já
bastante aqui. Eu vou ver o que eu consegui ainda reter aqui para sanar as dúvidas. Com relação à questão de não ceder a satisfação ao grande outro, né? Que o perverso ele tem conhecimento da lei, mas para ser considerado aí uma estrutura perversa, ele tem uma certeza de uma impunidade. Então, essa seria uma característica dele burlar a lei? Não, não, Ricardo. E aí, para não falar de modo generalista, vou pegar o Humbert Humbert. O Humbert sabe da lei, tanto que ele divide o mundo feminino entre duas categorias. As mulheres, que ele chama de paliativas, que somos nós, mulheres adultas, diga-se de passagem, que são autorizadas pela lei, e ele diz claramente, então, são agentes paliativos. Então, ele se casa com uma mulher adulta, ele sai na sociedade com uma mulher adulta, ele inscreve no cartório sua relação com uma mulher adulta, ou seja, são agentes paliativos, segundo o termo dele, se relacionar com mulheres adultas, aonde a libido dele não está, mas aonde a sociedade autoriza. Inclusive, no caso desse personagem, que no caso é a mãe da Dolores, que ele coloca o nome de Lolita, ele se casa com ela, porque ela tinha uma filha, né, que ele conheceu no parquinho, então ele vai conhecer a mãe por interesse dessa menina para poder estar dentro da mesma casa que a menina. E o que ele faz para não ter que ter relações sexuais com a esposa que desejava ter relações sexuais com ele? Ele dá medicações para ela dormir. Então, ele ceda ela à noite para não ter que ter relações com ela, mas para manter o compromisso social de estar casado com uma mulher adulta. E para poder ter um enlace afetivo próximo com a menina, com a Dolores, que ele coloca o nome de Lolita, ele se coloca na posição, então, de padrasto, para poder, então, colocá-la no colo, levar para a escola, abraçar, para poder ter com ela um lugar íntimo aos olhos da sociedade. Inclusive, no percurso do texto, Ricardo, a coisa caminha um pouquinho mais. A mãe da Dolores morre, de um modo um tanto quanto suspeito, diga-se de passagem, e ele, então, adota a menina, ele passa a ser o pai da menina, ele não é mais o padrasto, ele é o pai da menina, então ele passa, e aí ele diz claramente no texto, ele diz, agora eu tenho completa liberdade de fazer o que eu quiser. Então, ele tem clareza, Ricardo, percebe? E veja, uma vez que ele adota a menina, ele adota para os olhos da lei. Então, ele sabe muito bem qual é a lei, entende? Então, não há um medo de impunidade de modo algum. Tanto que ele conhece a lei e tenta jogar dentro da lei. Por isso, a gente pode, neste caso, apontar para o fetichismo, neste caso, do Humbert Humbert, deste personagem. Tá. Outra coisa, o objeto fetiche pode ser o alimento? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Há coisas inanimadas, tipo um brilho no nariz. Pode ser um objeto, tipo sapato ou meia calça. Pode ser um ser humano, tipo uma criança. Pode ser um alimento também. Pode ser qualquer coisa. Vou passar para a Tâmara para a gente encerrar. Tâmara? Obrigada. Eu acho que está nesse caminho, assim, porque o que eu ia perguntar, primeiro uma curiosidade, ele tinha relação sexual com a Lolita? Depois eu queria perguntar uma coisa, isso é só uma curiosidade, que no caso da jovem homossexual, então, ali não tem uma imposição de um objeto para a dama, que era uma dama dourada, e aí isso tem a ver com essa pergunta de se ele teve ou não relações com a Lolita, ou se tinha essa coisa de uma adoração, outro... e aí fiquei com mais uma coisa, essa ideia de objeto, porque quando eu li o objeto, eu pensava, então, sempre no objeto inanimado, mas então é possível tomar uma pessoa e objetificar, ou seja, anular a sua condição de sujeito, daí... Vou te responder citando o próprio Humbert Humbert, na cena da primeira relação sexual deles. Então, já te dizendo, sim, tem. Inclusive, a primeira relação que ele diz, ele diz assim, quer ver? A primeira relação, ele narra sem grandes pormenores, a primeira relação entre ele e a Lolita, né?
Que ao acordar, a Lolita beija o padrasto e lhe pergunta se ele fazia aquilo que eles tinham feito, né, quando era menina, quando ele era menino, né, quando ele era criança. E aí ele diz assim: basta dizer que não percebi o menor traço de pudor nessa bela e ainda imatura mocinha, a quem os métodos modernos de educação mista, ele culpa a educação moderna da década de 50, tá? Os costumes da década de 50. Os costumes da juventude americana, a indústria dos acampamentos de férias e tudo mais tinham depravado de forma completa e irremediável. Ela encarava o ato sexual apenas como parte do mundo secreto dos jovens, a qual os adultos não tinham acesso. A cena, eu não vou conseguir localizar agora a cena exata, a cena que ele narra, a primeira, ele diz... Cadê? Eu não vou conseguir achar a cena exata agora, que ele narra o primeiro ato, mas ele diz assim, ele reconhece, né, que o corpo, uma criança órfã e desamparada, fala dele, uma criança órfã e desamparada, porque a primeira relação entre os dois é quando a mãe dela morre, tá? Uma criança órfã e desamparada que copulou só naquela manhã 3 vezes com um adulto. Então, ele diz, uma criança órfã e desamparada que copulou 3 vezes com um adulto. Ele nomeia ela, naquele momento, como se ele tivesse para a gente leitor, Tâmara. Vocês estão lembrando que é uma criança? Vocês não estão lembrando, deixa eu contar para vocês. Mas vocês estão lembrando que não é só uma criança? É uma criança órfã e desamparada. Ele dá todos os significantes como se ele estivesse chamando a nossa atenção, entende? E aí ele diz assim, olha... o reconhecimento de que que há ali uma criança, né? Mas que ele não se responsabiliza. E ele não se responsabiliza porque ele diz que ela já é depravada pela educação e pela, que ele fala, indústria dos acampamentos de férias, juventude americana, educação mista. São meninos e meninas na mesma escola. Tá? Renata, assim, como que a gente pensa a direção de tratamento? Do Humbert? Não sei, na perversão. Então, você falou, o perverso gosta de contar o próprio. Então, mas para ter tratamento, e aí a gente vai encerrar agora por causa do tempo, para ter tratamento, Tâmara, tem que ter demanda. Qual seria a demanda dele? Veja, ele não escreve esse livro em nenhum momento para questionar a relação dele com a Lolita. Ele escreve esse livro, o personagem / autobiógrafo, ele escreve este livro para defender que foi uma relação amorosa. Vou dar um spoiler. Ele mata um cara, um adulto, um outro ninfelópito, que também tem relações com a Lolita depois dele. E aí ele mata. Ele mata como se só ele pudesse ter aquele objeto, nenhum outro homem. E aí ele vai narrar todo o livro para te provar, Tâmara, que ela pertence a ele. Então ele não tem uma queixa, ele não tem uma demanda. E a gente tem que encerrar, Mariângela, fala rapidinho, a gente encerra. Renata, e o que será que aconteceu com a Lolita, né? Colocar assim as consequências disso. O livro vai até a vida adulta dela. O livro vai até a vida adulta dela. Leiam, gente, leiam o livro. Eu comecei a ler, mas não tem muito tempo, e agora acho que eu vou voltar a ler para saber, porque... O livro vai até a vida adulta dela. O livro segue adiante, ele segue adiante. Leiam até o final. Beijo para todo mundo. Eu chego de spoiler, a Renata brigou comigo que eu estou dando spoiler. Mas leia o livro todo. Beijo, gente. Vamos ler. Beijo. Obrigada. E toda a diferença entre objeto A e objeto fetiche no grupo, tá? Vai ouvir lá. Obrigada, Renata, foi ótimo. Beijo, tchau. Tchau.